Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem aqui se faz presente, quem nos acompanha pelo YouTube em suas residências. Eu vou tocar num assunto que talvez alguns vereadores, demais vereadores também possam ter recebido, que são alguns e-mails que têm chegado até a caixa de correspondência pessoal de cada vereador a respeito de asfalto. De um lado, há uma reclamação, né, de que se é ou não prioridade, né, nunca foi colocado como prioridade, mas uma necessidade, haja visto o déficit que nós temos na cidade de pavimentação, né, são 800 quilômetros contra 200 pavimentado, e todo mundo quer esse asfalto. E daí soma-se a isso a demora na hora da obra, o transtorno que às vezes isso dá para o morador, às vezes 60 dias, às vezes mais, e que é uma questão às vezes que a gente se acostuma com o que é fácil, a gente se esquece fácil do que passou, e a gente acaba às vezes sendo um tanto quanto ingrato. Eu falo isso porque tem gente que passou talvez, sei lá, mais de décadas, né, literalmente comendo pó, e agora diante de uma situação que perturbe um pouquinho a rotina, que traga um pouquinho de desvio dessa rotina, que, né, exige um pouquinho de contorcionismo, vamos dizer assim, acaba reclamando. E acabou que o pessoal, principalmente da Dona Francisca, vem procurando incessantemente, pedindo por asfalto. Eu sei que vai ficar demagogo aqui, talvez as pessoas vão dizer, é muito cômodo para ele falar isso, a questão assim de pedir paciência. Por que eu falo paciência? Porque eu já coloquei isso, acho que eu usei esse termo aqui algumas 2 ou 3 vezes, que a gente não consegue resolver tudo numa raquetada só, né? Como muito bem colocado, nós temos um déficit acentuado de pavimentação na cidade. Rio Negrinho, não estou desmerecendo a cidade, mas fazendo uma comparação, tem muito mais pavimentação em vias públicas do que nós. Mafra, você anda por Mafra toda e ela é toda pavimentada. Nós temos ruas no centro da cidade que não são pavimentadas. Elas não são pavimentadas porque deixaram de ser pavimentadas nesses últimos anos. Elas não são pavimentadas porque elas nunca foram pensado, planejado, colocado num projeto de pavimentação. Então a gente não tem como resolver tudo numa raquetada. Mas eu coloco uma observação aqui. Na lista daquelas ruas que não tinham pavimentação, nesse número elevado de ruas, quanto mais ruas a gente fizer, mais chances da rua onde eu moro e você mora sem pavimentação de ser contemplado. Essa é a lógica da coisa. Então, assim, de certa maneira, eu não tenho a rua da minha casa pavimentada, adoraria, desejo, né? Também não gosto de comer pó, mas eu fico feliz quando eu sei que outras ruas que não estavam pavimentadas estão sendo contempladas, porque quanto mais a gente fizer, mais rápido vai chegar a pavimentação na rua onde eu moro, e você que também não tem pavimentação, mais rápido vai chegar na sua. E também tem aquela condição assim que a gente já coloca aqui, que ainda há um equívoco, uma velha política enraigada nas pessoas de acharem que é o vereador que faz. Eu sempre falo assim, que é uma confusão muito grande perante a população ainda do que é executivo, legislativo e judiciário. Quem o compõe, quais suas obrigações, quais suas funções, né? Era, pelo menos, pessoas da minha idade, dos 50 anos para cima, sabem que era muito comum as promessas em campanhas políticas de vereador, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Crime? Sim. E talvez por inocência e ignorância a gente contribuiu com esse crime quando a gente, votei naquele porque ele prometeu asfalto. Nós podemos sim, como indicação, conversar com o prefeito, né? E por que eu falo como indicação? Porque nos compete, está nas nossas limitações, não criar um projeto que gere custos ao executivo e nem interfira diretamente na administração dele, né? Então,
pegando novamente o gancho, que nós estamos em época de campanha política, vale a dica, prometeu, está mentindo. Essa é a verdade, né? Então, assim, via de regra, eu imagino que nas próximas levas de pavimentação, do prefeito que venha a se eleger, né, eu acredito que a Dona Francisca deva ser uma das ruas beneficiada com pavimentação. Então, a gente vai olhar com carinho, né, vamos discutir isso em grupo para ver o que a gente consegue fazer dentro daquilo que é legal e nos permitido como legisladores. Eu devolvo o restante do meu tempo. Presidente, desejo a todos uma boa noite. Obrigado.